O Grêmio aceitou a oferta do Shakhtar por Gabriel Mek, mas falta o meia dizer se topa ou não jogar na Ucrânia. O clube europeu ofereceu 12 milhões de euros, mais gatilhos por metas. E aí, CCD? Pois é, o Mek é um jogador que a gente tem muita expectativa, mas a gente não sabe ainda onde ele pode ir, tá? E a informação sobre o salário dele lá seria um salário absurdo. Eu acho que isso deve mexer com o jogador. O Grêmio quer vender, como queria vender no ano passado, quer vender esse ano, e a gente sabe que isso passa pelo jogador, mas, sinceramente, é difícil a gente ficar aqui jogando pela cabeça dos outros, né? Não deve ser legal para um menino que tem a expectativa de jogar num grande mercado jogar na Ucrânia. Não. Tá? Não deve ser. Por outro lado, é a aposentadoria de 3 gerações. Mas quanto é que é o salário para ele? Se fala em 1 milhão de euros, cara. Ele Por ano, ganharia perto de Não. 10 milhões de euros limpo por ano. 10 de euros por ano. Tá, isso por contrato de 4 ou 5 anos. Tá, tudo bem. Isso resolve... Mas isso se fala, não tem acesso ao contrato. Mas assim, vamos lá. 10 por ano, tá? Se ele tem a chance de ir pro Hull City, que tentou ele da Premier League, os caras oferecem... Fala em 4,5. 4,5. 4,5 também vai resolver a vida dele. E ele tem 18 anos. Só que o Hull City, a proposta do Hull City não chegou. Não, tudo bem, mas eu tô pensando assim, ele ganha 4,5 em 5, é bem menos dinheiro nesses 5 anos, só que ele vai ter 23 anos quando acabar o contrato, se tudo der errado, se ele ficar no Hull City. Com 23 anos, ele vai ter mais 10 anos no mínimo, bom, a gente tá falando de 30 e pouco. Ele vai ter mais 14 anos para jogar futebol e ganhar salário alto. Tá. E ele tem a possibilidade de ir bem no Hull City e subir para um outro time da Premier League. A gente falou antes da Argentina, o McAllister chega no Brighton e do Brighton vai pro Liverpool. Então, assim, se eu sou o jogador, se eu confio no meu talento, eu tento ir para Inglaterra, para Espanha, para Itália e não vou para Ucrânia. Se tu não tiver... tu vai ficar milionário também com 4,5 milhões por ano, né? Não é pouco dinheiro. Vocês acham que é o... Mas tem que chegar a proposta, óbvio. Vocês acham que... Quem é o empresário dele? É um empresário que tem poucos jogadores, assim. Eu acho que é Kleber o nome, eu não conheço. Mas ele não tinha esquema da agência do Neymar, não é ele? Não, é imagem, outra coisa. Vocês acham que quem decide é o jogador ou é o empresário que gerencia a carreira? Eu acho que o empresário pode complicar. O empresário tem... O que seria complicar para ti? Pedir a parte dele. Ser duro na parte dele. Não. Tô falando disso. Tô falando da decisão de escolher acho que é o melhor destino para ele. É o pai e o menino. Acho que é o pai e o... É o pai e o menino que decidem. Eu acho. Se é o pai e o menino, eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem que esperar para ir para um outro lugar. Pois é, Vaguinha, mas a pergunta é, essa janela, ela fecha agora em agosto, né? A janela de saída desses jogadores. Tu esperaria, tu tem uma proposta de 10 milhões de euros, tu tem uma que não chegou, tu esperaria mais 6 meses? 6 meses dificilmente vai chegar, né? Porque daí depende é meio do muito ano. do que o cara pensa sobre ele mesmo. Pois é, mas ele eu vou jogar. Futebol é muito perverso. Cara. Pode ser. O cara daqui a pouco tem medo de lesão. Deixa eu chamar o Gabardo para essa conversa sobre o Gabriel Mek. Em Gabardo, falta o Mek aceitar ou não essa nova proposta. E acho que a gente até, quando trouxe esse assunto, era tu que estava no programa junto com a gente falou disso. Que ok, ele não quer ficar na Ucrânia, mas talvez, será que não seria uma porta maior para ele poder ir para outros clubes também? Não sei. Eu acho que está se criando um clima para venda, né? Porque o Grêmio está querendo vender muito. Já queria no ano passado. E quer vender agora também. Tem a questão contratual que a gente vem falando. O Gabriel Mek tem apenas mais 1 ano de contrato com o Grêmio. O que naturalmente força, né, a possibilidade de uma venda. Aliás, se ele não for vendido agora nessa janela, o Grêmio tem que urgentemente resolver a situação contratual do jogador, né? Que não é muito fácil renovar, mas vai ter que achar um jeito de fazer a antecipação da renovação desse contrato. Bom, sobre o que o Gabriel Mek quer. No ano passado ele não queria. Atenção. Nesse ano ele não parece muito entusiasmado com a proposta do Shakhtar Donetsk. Mas parece que vem uma pressão do clube, do ambiente, para que ele aceite. E eu vou dizer uma coisa, pelo amor de Deus, né, gente? Tá, não é o clube ideal, não é o cenário ideal, não é a cidade ideal para viver, ainda mais com a guerra que se tem na Ucrânia. Mas não é ruim, né? Pelo contrário. Se ele aceitar a proposta, como o CCD explicou muito bem, ele vai ganhar um salário milionário que vai resolver a vida dele. E quantos exemplos de jogadores a gente tem que foram para o Shakhtar e lá você tem a oportunidade de disputar. Tá certo que o campeonato ucraniano não é bom, mas você tem a oportunidade de disputar competições europeias.
Você vai para a vitrine de competições europeias, né? Tem a possibilidade de ir para algum outro mercado, como muitos outros jogadores foram. O William, que está no Grêmio, ele foi e depois foi para a Inglaterra. Então pode servir também como um trampolim, ao mesmo tempo que você vai resolver a sua vida financeira. Mas enfim, a decisão está com o jogador. Vamos ver o que ele vai decidir. Mas de parte do Grêmio é muito claro o que o Grêmio quer, né? É vender. Assim como vendeu o Vieri, entrou esse dinheiro que é muito importante. O dinheiro da entrada do MEC, se ele for vendido, também é considerado fundamental pelo Grêmio, por essa questão financeira. Então, acho que aí nos próximos dias a gente vai ter o final dessa novela. Acho que está mais para uma saída do jogador do que para uma permanência, mas não está definido ainda não. E aí, gente? O MEC não é titular do Grêmio, né? Em primeiro lugar, né? Eu antecipei pra vocês aqui com... Quando? Que dia? Bastante tempo de antecedência. Só por justiça. Depois dele fazer 10 jogos seguidos como titular e ficar banco uma vez, tu antecipou que ele ia pro banco. Mas 10 jogos? Não foram 10 jogos, César? Por justiça. 2 jogos. Por justiça. O Grêmio fez 3 jogos nesse recomeço, os 3 ele começou jogando. Sabe o que me parece Então ele virou titular. O Grêmio quer vender e quer revender rápido, tá? Não, e a informação é tão maluca, porque foi uma das críticas, eu sei disso, porque foi uma das críticas que eu fiz ao Grêmio. O Grêmio sabe que quer vender, o Grêmio quer vender, e ele, no ambiente de recomeço do Grêmio, botou pra jogar. Não é coerente. Não é coerente. Porque nós estamos falando, pra jogar, nós estamos falando de preparação, um jogador que todo mundo quer fora. Eu não consigo entender. Mas o ponto que me parece o Grêmio quer o dinheiro, óbvio, pro Grêmio não faz diferença, o dinheiro vem da Ucrânia, da Alemanha, da Itália, do Manchester City ou do Shakhtar. Agora, o Grêmio parece ter pressa também, porque o Grêmio precisa vender para ter a certeza de que ele vai sair, para conseguir planejar sua vida já sem e buscar o meia. Né? Esse é o ponto, os tempos são diferentes. Aí eu volto a dizer do calendário, o nosso calendário está errado, não tem mais que esse calendário. O centro do futebol mundial está na Europa, a gente tem que seguir o calendário europeu. Aí agora seria um começo de temporada, ele poderia sair, o Grêmio estaria se preparando para começar a temporada. Só que esse calendário que a gente faz aqui, ele atropela tudo, porque tu vai ter jogo quarta-feira valendo vaga na Sul-Americana, pode ser que o MEC esteja à disposição em La Paz e antes do jogo da volta seja vendido. É uma baderna. E tu não pode escrever o novo meia. Porque tu tá no meio de uma fase. Porque aí volta o Campeonato Brasileiro, volta hoje. Tem jogo sexta, tem jogo segunda. Se o Brasil estivesse na final da Copa, tu imagina o que ia ser esse país? O Brasil teria ontem vencido a Argentina, porque era semifinal contra a Argentina. O pessoal já sabia que não ia pra final, né? Tá, mas... CBF já sabia. Não, mas ele tá falando... E aí você tá falando de Grêmio e Mirassol sexta-feira. O Samir lá olhou e disse, não vamos chegar. Vamos marcar um joguinho aqui. Dá pra voltar antes, Vamos marcar um joguinho aqui que não vamos chegar mesmo. Aí, mano. Brincadeira. Dá pra voltar antes. Acreditaram no potencial. Não acreditaram. Querem falar mais alguma coisa do MEC? Tem 1 minuto ainda, senão a gente vai trocar de tema. Peraí, só pra falar sobre o... Se querem falar... Já que o MEC o MEC é reserva, segundo o Vaguinha do Não, agora Grêmio. parece que é titular. Agora é titular? Contra o Cascavel foi. Tá, então já vai ser Nos titular. amistosos. Tem uma questão que aí é uma informação que até que o Marco trouxe aqui, que internamente no Grêmio havia uma insatisfação de entendimento que o MEC estava jogando muito pra ele. Que é aquela história, pega a bola e vai tentar driblar o cara, e driblou o cara porque pro DVD driblou e não resolveu pro time. Eu vi o César falando sobre isso. E isso é um problema, né? Porque se tu tem esse negócio aí, porque tá, beleza, ele não foi vendido ainda, ele vai pro jogo, mas a ideia é que ele seja vendido. Ele quer se mostrar pra um clube maior do que o Shakhtar ou pro mercado maior. Tem uma questão que envolve o time também, não é só a questão de tu poder perder ali na frente. É esse cara jogar pro time, é esse cara fazer o que tem que fazer pro time. É duro pro Luiz Castro lidar com isso também. Uma das piores coisas que existe numa relação de trabalho coletivo é quando tu tem diferenças entre o que um quer, o outro quer. Esse tipo de jogador jovem, assim, quando ele não está integrado ao trabalho, quando ele sabe que ele vai ser vendido, ele vai jogar para ele. Ele joga pra ele. E aí é aquilo, né? É aquilo. Aí não funciona. Trabalha em equipe, ou todo mundo joga pelo mesmo jogo, ou não funciona, entendeu? Gabardo, o que tu chamou aí? Só para completar só, Cacau, hoje, e daí dá para entender, né? Porque essa vontade toda do Grêmio fazer essa venda, hoje, com a maioria dos clubes do Brasil nessa situação, você tem um jogador para vender por mais de 10 milhões de euros, isso é artigo raro, isso é ouro. E o Grêmio tem 2, um já vendeu, que foi o Vieri. E ter a oportunidade de vender um outro jogador, né, por esse valor, na visão, na realidade das dívidas dos clubes hoje do Brasil,
Não é para lamentar, é para comemorar. Então o Grêmio pode estar colocando aí, se vender por 12 milhões de euros o MEC, é claro que é o valor total, tem que ver quanto que vai ficar para o Grêmio, mas somando com o do Vieri, são 27 milhões de euros. Com metas vai passar de 30 milhões de euros. Olha, na atual situação econômica dos clubes do futebol brasileiro, quem é que tem essa possibilidade de fazer vendas desse tamanho? Então por isso que o Grêmio está com tanta vontade de vender.